Sadashivasamarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jaganmataram Devim Sthitadi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Om. Toda aula tradicional começa com um mantra, né? E os mantras, eles têm como objetivo trazer uma certa paz, dar um certo passo para a mente, né? E reconectar a gente com a ideia de que o que a gente está fazendo na nossa vida não está separado do todo, a todo momento. E para falar a verdade, esse é sempre o primeiro tópico, quando a gente está falando de espiritualidade, é o nosso sentimento de alienação. Então, a gente vive uma vida onde todo o nosso sobe e desce emocional está associado àquilo que eu fiz, àquilo que eu deixei de fazer, àquilo que as outras pessoas fizeram para mim, ou que elas deixaram de fazer para mim, né? E assim eu fico formando diálogos, né, entre as pessoas as pessoas do lado de fora se transformam em pessoas dentro da minha cabeça, e eu fico conversando comigo mesmo como se as coisas ainda estivessem acontecendo, né? Com base em o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que elas fizeram e o que elas deixaram de fazer. E uma vez que eu tenho esses elementos, eu entro num segundo nível de maluquice, do ponto de vista espiritual, que eu começo a rotular as pessoas, para permitir que eu possa tomar ações mais enérgicas. Então, essa pessoa é sempre assim. Quantas vezes ela fez o que ela fez? 2. Mas ela é sempre assim. E aquela pessoa nunca vai mudar. Eu já tentei, já falei com ela. Quantas vezes você foi nessa secretária? Ela está sempre de mau humor. Mas olha só, ninguém nasce de mau humor. Sinceramente, não é possível. Uma pessoa não vive de mau humor, ela não consegue sobreviver de mau humor, né? Se a pessoa está de mau humor, tem uma causa para isso. Pode ser que você não seja a causa, você seja uma vítima do mau humor dela, ok. Né? Mas que tem uma causa para o fato dela agir dessa maneira, tem uma causa. E você sabe por quê? Porque uma pessoa, quando não vê possibilidade de ser feliz com a vida dela, ela se suicida. Essas são as causas de suicídio. Uma pessoa, quando ela não vê possibilidade de ser feliz com a vida dela, ela não vê razão de viver. A mente deseja o suicídio, né? Para todas as mentes existe uma única ordem, que é essa paz, né? de estar em paz e em harmonia com o todo. Então, todos os rótulos que transformam a pessoa em algo mal, em algo que deve ser castigado e deve ser tratado de uma forma diferente, está, na verdade, criando uma divisão entre eu e o mundo. Porque a partir do momento que eu chamar a secretária de maluca, quando eu ficar mal-humorado, eu me torno maluco. E eu não me suporto, porque eu não suporto o maluco da secretária. E quando eu viro maluco, porque todo mundo, né, tem o seu lado maluco, quando eu viro maluco, o que acontece? Eu entro numa crise, né? E talvez eu faça a mesma coisa que a secretária, eu vitimize o próximo, né? E assim, você entra já numa terceira camada, que é a troca desse sentimento interno de insatisfação, que a própria pessoa não consegue lidar, que já está protegida por alguns rótulos, então ela nem acessa mais, é tudo assim, aquela fulana é assim, aquele ali é bipolar. Você sabia que esse papo de bipolar, hoje na Califórnia, né, os psicólogos contemporâneos dizem que não existe, que todo mundo tem um nível de bipolaridade e que quando você fala com uma pessoa bipolar, você está dando um rótulo para ela que, inclusive, não permite com que ela saia desse estado, né? Então, por mais que academicamente você possa determinar que um comportamento é bipolar, uma pessoa não é bipolar. Um comportamento pode ser bipolar, né? Uma pessoa pode fazer um crime, mas uma pessoa não pode se tornar um criminoso. Quem estava na palestra de ontem lembra, né? Mesmo que o cara roube, ele roubou uma outra pessoa. Quando ele chegar em casa, ele não vai roubar a esposa. Ele pode mentir para todo mundo, mas ele não quer que ninguém minta para ele. Então, por mais que ele seja mentiroso para o mundo inteiro, vai ser um mentiroso pela metade, porque ele vai mentir para todo mundo, mas ele não quer que ninguém minta para ele.
Entende? Então existe uma base em todos os seres humanos a respeito do seu próprio entendimento sobre si, sobre os valores, a forma como ele quer viver, a sua harmonia com o mundo, que é igual. Mas a gente constrói camadas e camadas de rótulos e pensamentos que transformam o mundo em diversas coisas que são diferentes de mim. No começo, a gente considera algumas poucas pessoas, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? É assim, todo mundo é normal, mas aquela pessoa é um pouco demais. Começa assim. Não, todo mundo tem um tal de maluco, mas, sabe, aquele cara é um pouco maluco demais. Ok? Né? E a vida continua. E a gente continua tentando ser feliz, mexendo, mudando a sala de lugar, o sofá vai para o lugar da mesa, aí troca isso, troca aquilo, troca de emprego, troca de relacionamento, né? E esses rótulos, eles começam a se multiplicar, porque homem é tudo igual. Vê só, a pessoa só teve no máximo 4 relacionamentos, eu não conheço ninguém que teve mais de 4 casamentos. E homem é tudo igual. Tem 4 bilhões de homens na Terra, né? Ela só experienciou 4, e o homem é tudo igual. E são os rótulos, é o poder do rótulo. E a partir daí, o que acontece? Existe uma alienação do todo. Existe uma separação e fala, homem ou mulher, ou seja lá a categoria que a gente criar, é diferente de mim. E eu acho que eu estou me protegendo, mas na verdade eu estou me aprisionando. Porque a partir de agora tem uma seção do mundo que não entra em contato comigo, que eu não me relaciono. Né? Ok. Aí, o que acontece? A gente, então, tem a camada básica, a gente cria esses rótulos todos, esses rótulos deixam a gente alienado do mundo. Né? E essa alienação do mundo é a causa dos problemas normais de saúde que a gente tem, que são psicossomáticos, né? Então, são as depressões, são as ansiedades. Né? Então, sempre que a gente começa o estudo de Vedanta, o estudo de Yoga, Vedanta e Yoga são 2 sinônimos. Um dia eu vou explicar isso também. Mas quando você começa o estudo de Yoga, você faz uma oração. Né? E essa oração tem como objetivo refazer essa conexão, naquele momento, pelo menos, entre o indivíduo e o todo. E lembrar que a gente nunca está separado do todo. Todas as mentes têm o mesmo princípio de funcionamento. Todos querem a mesma coisa. Mesmo a pessoa que trata a gente mais mal, ela só pode tratar a gente mal se ela estiver em dor e sofrimento, senão ela mesma não se aguentaria. Né? E esse princípio, que é o princípio que começa a aula, é o mesmo princípio que entra em todas as disciplinas. Então, de uma forma essencial, o que a meditação vai produzir dentro da mente? Ela vai trabalhar as diversas camadas do consciente e do subconsciente para refazer a conexão que a pessoa tem com o todo. E isso significa que não é fácil, requer muito esforço e que tem satisfação envolvida, porque todo momento que eu me vejo em harmonia com o mundo à minha volta, eu me vejo em paz. A paz que a todo momento parece que passa pelos meus dedos. Né? Então vamos pegar alguns exemplos práticos para entender isso. Né? Então a gente organizou um evento. A gente vai fazer um almoço na casa de uma amiga nossa. Né? E quando chega lá para ir no almoço, a gente descobre que ninguém trouxe nenhum tipo de bebida. Ou melhor, a pessoa que comprou a bebida não levou a bebida. Né? Agora existe uma reação da sociedade ali. Né? Então todo mundo vai começar, a gente sempre fala para ela. A gente, né? e começa a criar um atrito que, na verdade, é uma desassociação em relação àquela pessoa, aquele tipo, aquele pensamento, e causa um conflito. A tal ponto que ela esqueceu, ela falou, gente, eu vou lá buscar, demorou 15 minutos, mas vai ficar o dia inteiro na nossa cabeça, repetindo e repetindo e repetindo. Por que a mente fica repetindo a mesma coisa? Se a situação já foi resolvida, por que a mente continua a repetir? Né? A mente, ela tem uma inteligência própria. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender do ponto de vista dos Vedas, para a gente poder entrar nessa disciplina de meditação. A mente tem uma inteligência própria, como se fosse uma tropa do exército. Interessante isso, porque eu já fui do exército, né, então eu posso dar esse exemplo. A tropa tem a inteligência dela. Ninguém controla a tropa, você só comanda a tropa.
Você fala, tropa avança. Aí o cara tem que querer avançar, ele avança. Do mesmo jeito, você pode falar para sua mente, resolva tal problema. E ela resolve. Quando ela ficar cansada, ela vai parar. Ela não vai perguntar a sua opinião, vou agora para fim de parar. Não, ela tem uma inteligência própria. Isso é uma coisa muito interessante, né? Várias partes do nosso corpo têm inteligência própria. O estômago tem inteligência própria. Ele não pergunta para o cérebro vários comandos que ocorrem dentro dele, né? Parece que a gente tem 3 centros nervosos que têm inteligência própria também, além de alguns órgãos, né? E uma vez que você está dentro da mente, a mente também vai ter várias camadas de inteligência própria, que inclusive conversam entre si. Essa é a grande descoberta, né? Então é como se houvesse realmente diversas pessoas dentro da gente, a tal ponto que tem momentos que a gente não se reconhece e fala, não sei como que eu fiz isso, né? Porque uma outra pessoa foi ativada, né? Inclusive, esse é o tema. A gente vai falar sobre isso de uma forma mais profunda no workshop de sábado. Mas, para poder completar a coisa, o entendimento é basicamente assim, né? Quando a gente tem o nosso período de infância, onde o intelecto não tem a capacidade de julgar o que está acontecendo à nossa volta, ele tem que sobreviver, ele cria o que são chamados de arquétipos. Vocês já ouviram falar disso? Dos arquétipos? O arquétipo seria assim, não tem no Windows, não tem várias pastas, né? Então, cada pasta você guarda um conjunto de coisas, né? Então, os arquétipos são como se fossem pastas dentro da mente. E nelas são guardadas as emoções e as respostas emocionais. Elas não estão penduradas na mente em qualquer lugar. Tem pastas, né? E dentro dessas pastas, as emoções vão ter uma lógica. Fora das pastas, elas não têm uma lógica. E, portanto, um comentário, no momento que eu estou fazendo o papel de filho, pode ser muito doloroso para mim. Esse mesmo comentário, quando eu estiver fazendo o papel de irmão, pode não representar nada para mim. Ué, mas é o mesmo comentário? Não, mas naquele momento eu estava assumindo um papel de filho. E no outro momento eu estava assumindo um papel de irmão. Isso faz total diferença para a mente para dizer qual reação que ela vai ter, né? E cada um desses arquétipos, eles estão congelados. Na nossa infância, com a nossa percepção de mundo, a gente pega uma forma de que a gente tem que lidar com o mundo. Aí é como se a gente tirasse uma fotografia. E essa fotografia fica lá, um filtro fotográfico, né? Então vamos supor, eu não quero falar muito sobre isso porque senão eu vou dar palestra de sábado hoje, mas olha só, é só porque é muito interessante. Imagina uma pessoa que foi criada num ambiente onde tudo está bom, sabe? Tá bom, 2 mais 2 é 5, tá bom, né? Vamos lá, tá tudo bem, olha que inteligente esse menino, não sei o quê, né? É como se ele tivesse congelado o nascer do sol, sabe? Então, ele vai ver o Titanic afundando e vai falar, tá tudo bem, né? Tipo, o quê? Qual o problema? A gente compra, não compra outro, cara, você investiu 10 anos da tua vida nesse apartamento, tá não sei onde, e você vê as pessoas falando, tá tudo bem. Não. Para ela dizer tá tudo bem, entende? Não é o intelecto que está respondendo, é esse personagem de dentro, que está carregado de dor, porque ninguém pode ver 10 anos de investimento de vida indo para o buraco e falar que está tudo bem, né? Mas ali está congelada uma forma de se relacionar com o mundo para minha sobrevivência. Só que depois que eu passo essa idade da infância, o intelecto aos poucos tem que segurar de novo as rédeas da mente. E falar, ok, pode deixar comigo agora que a gente já tem a capacidade de avaliar, essas reações todas agora não são necessárias. Mas como que eu faço para passar da minha mente sendo controlada por esses arquétipos para a minha mente ser controlada pelo intelecto? Esse é o papel da meditação. Então a meditação ele vai ter diversos exercícios que trazem a capacidade da mente que estava sendo controlado pelos arquétipos para ser controlado pelo intelecto, né? E para isso, existem muitas técnicas. E as técnicas são totalmente opostas com a maneira como a gente pensaria de uma maneira geral aqui no Ocidente, né? Porque a gente está acostumado a se relacionar com base em controle. E fala assim, agora eu vou colocar minha mente para fazer tal coisa. Agora eu vou fazer isso assim, assim, assado. Mas o arquétipo é como se fosse uma criança. Você não controla uma criança. Você entende? A única coisa que vai fazer a criança largar o brinquedo e fazer o que você está sugerindo a ela que faça é o amor. Não tem nenhum tipo de controle que possa executar. E mesmo se você gritar com ela, o que a criança faz quando você grita com a criança? Ela faz? Não.
ela chora, ela encosta na parede e para de falar, né? Ela se rebela, ela vai e faz, aí quando você menos espera, clac, quebra. E a gente faz isso também. A gente está lá, não sei o quê, quando a gente menos espera, a gente pega o computador e dá o computador na parede. Por como? De onde vem isso? O intelecto não é capaz de realizar uma ação dessa, entende? Porque o computador na parede não resolve nada. Mas a gente faz isso. A gente tem esse tipo de reação, né? Então, a meditação, ela tem como propósito exatamente permitir que a gente acesse a criança. E isso eu estou falando já em termos ocidentais, né? Porque em sânscrito vai ser um monte de nomes que não vai fazer sentido para a gente, mas a gente tem que entender o que acontece para que a gente possa dar valor à meditação, né? Nesse contexto da meditação, vão ter exercícios que vão fazer com que a mente só se acalme, né? Aí teve uma vez que eu fui visitar um amigo meu, eu estava falando sobre meditação, e ele disse que era impossível a mente ficar sem pensamentos. Aí eu falei, pô, olha, você acha que é impossível? Eu falei, eu conheço um exercício, cara, que se você fizer, em menos de 1 minuto, você perde todos os pensamentos. Para falar a verdade, eu conheço 2, mas eu só apresentei um. Aí ele falou, não sei o que, não. Claro que não dá, eu já tentei, não dá para ficar mente sem pensamento. Eu falei, não dá para ficar mente... Eu acho que dá. Não dá para ficar sem pensamento. Eu falei, não dá para ficar... Quer fazer o exercício? Aí ele falou, quer. Vocês querem fazer o exercício? Para ver como é que é? É bem legal. Então Quer fazer? Tá. Então é o seguinte, eu vou falar o exercício, mas é assim. Como está todo mundo junto, né? Vocês têm que prestar bastante atenção para assim que eu der o comando, vocês executarem o comando na mente de vocês, tá? Ver se vocês estão me escutando bem. Todo mundo me escutando bem, né? Beleza. Então tá, só primeiro assim, senta de maneira confortável, deixa a coluna ereta, né? Isso. Aí, os olhos é uma parte muito importante da meditação. Inclusive, essa é uma dica para quem medita, né? Se os olhos estiverem tensos, a mente fica tensa. E se os olhos estiverem relaxados, o corpo todo relaxa. Então, só fecha os olhos bem devagarinho fecha os olhos. Deixa as pálpebras superiores encostarem nas inferiores. Aí, agora, eu vou passar o comando para vocês. Faz exatamente o que eu disser. Tudo bem? Pode abrir o olho. Tá, esse é o silêncio da mente, né? Por que a mente ficou em silêncio? Porque ela é como uma criança, né? Eu falei que ia dar alguma coisa e a mente ficou interessada. E ela faz exatamente o que você pede para ela, fica em silêncio, fica em silêncio, né? Aí você usa uma lógica, não, porque agora você segura tudo, agora não pensa em nada, acabou, impossível. Entende? Não vai ocorrer. Existem outras. Quer tentar uma segunda, diferente? Então é assim, você prende a respiração, né? E vê qual é o último pensamento que aparece, tá? 1, 2, 3 e... Até quanto você conseguir. Ok, voltou. Então, outra descoberta. Os pensamentos são alimentados pela parte sutil do oxigênio. Uma vez que você para a respiração, o pensamento não consegue surgir, né? Por isso que também que boa parte, quando você entra na meditação, você faz um exercício de respiração, chamado de pranayama. Então, a regulação da respiração faz também a regulação dos movimentos da mente, né? E aí vão ter vários outros exercícios. Aí o Ayurveda, né, o Eric vai poder explicar aí em outra oportunidade, né, Eric? Vão ter vários exercícios para diferentes comportamentos da mente, diferentes exercícios de respiração vão ajudar no processo, na propagação dos pensamentos, né? Então tem Kumbhaka, quando você solta todo o ar, deixa você faz a retenção sem ar, né? Se a gente inspirou e segurou, esse é um tipo. Outro, você joga todo o ar para fora e segura, é outro tipo. Aí você controla quanto tempo você inspira, quanto tempo você expira, é outro tipo. Tecnicamente é chamado de pranayama, mas para nós ocidentais vai fazer parte do que a gente chama de meditação. Isso é um exercício, né? Aí tem, por exemplo,
outros exercícios que estão mais associados a ajudar a pessoa a se conectar emocionalmente. Né? Como aqui somos todos yogis, né? Assim, o pessoal já tem uma conexão com yoga e com esse lado, em geral, a gente não tem muito problema com essa coisa de falar o que a gente sente. Né? Mas a gente pode, né, pensar numa situação aqui para ver também, se vocês estiverem interessados. Querem tentar? Então tá. Então vou fazer o seguinte, eu vou cantar um pedaço de uma música. Tá? Vocês escutam a música e vocês me dizem o que vocês sentem. Ok? Ayi giri nandiri nandita medini vishwavinodini nandanote girivara vindya shiro vinivasini vishnu vilasini jishnunote Bhagavati heshiti khanta kutumbini bhori kutumbini bhori krite Jaya jaya he mahishasura mardini ramyaka pardini psahilasote. E aí, o que você sentiu? Todas as músicas têm uma emoção dentro, né? Isso é um exercício. O som muito agradável, né? Agradável. Agradável. Uhum. Musicalidade. Uhum. Não, bom, eu vou me tomar a liberdade de comentar sempre que a pessoa, né? Então, assim, o agradável foi uma avaliação que você fez do som. Porque você teve um sentimento quando você escutou esse som. Qual foi esse sentimento? Entendeu? Essa é o clique, porque a gente está acostumado a rotular. O que você sente em relação com a pessoa? Ele é um idiota. Isso não é um sentimento, cara. Ele tem que ser feito a gente ter sentido de uma determinada maneira para que a gente possa rotulá-lo com essa palavra. Mas o nosso sentimento não tem nada a ver com isso. O que você sentiu? Tem um ritmo, envolvente. Você se sentiu mais para animado ou mais para depressivo? Mais para animado. Interessante. Não? Senti calma. Calma. Senti vontade de dançar. De dançar? Ah. Alegria. Então, você se sentiu vontade de dançar porque você se imaginou dançando porque você se sentiu alegre. Então, o sentimento é muito interessante, porque uma vez que a gente faz o pinpoint, né, a gente define qual é o sentimento que a gente está tendo, a gente se comunica de uma outra maneira. Você entende? Se você dissesse para uma pessoa assim, olha, você é sempre assim, você nunca muda. E você disser para essa pessoa, olha, eu estou me sentindo frustrado. Né? A conexão é totalmente diferente. Né? E se para uma outra pessoa, a pessoa se conecta com você muito bem, né? Quando você fizer isso internamente, a criança vai se conectar com você muito bem. Então, quando você conversa com a criança, você tem que usar a sua comunicação eficiente em termos de sentimentos e não em termos de rótulos. Porque no momento que você falar para ela, você não dança bem, ou alguma coisa assim, ela vai para o canto. Né? Então, o primeiro exercício é como que a gente conversa com a criança. Né? Existe um conceito no Ocidente de assim, como eu devo educar meus filhos. Né? Tem esse conceito? Como que tem que ter curso de como educar os filhos. O curso de como educar os filhos existe porque a gente não está satisfeito na maneira como a gente trata os adultos. Porque o filho, o adulto, não são só pessoas. Se a gente sabe tratar o adulto, a mesma maneira que a gente trata o adulto é a maneira como a gente deveria tratar o filho e ele crescer bem. Mas como a gente não trata bem o adulto, a gente, né, quer criar uma outra maneira para tratar os filhos. Né? Mas a verdade é que não tem diferença entre filho e adulto. Ele é uma pessoa. Né? E a pessoa tem que ser tratada de forma consistente do início até o fim. Né? Então, esse mesmo conceito é o que a gente traz para dentro da meditação. Vou cantar uma outra música para vocês me dizerem. Se dá uma felicidade. É outro sentimento, tá? Se vocês não sentirem outro sentimento, eu devo ter cantado errado. Mahalinga Vibho Mahalinga Vibho Buhanihita Swayam Prabhu Mahalinga Vibho Mahalinga Vibho
E aí? Nostálgico. Liberação. Compaixão. Tem devocional, mas tem algo. É devocional, mas tem outro sentimento. Compaixão. Saudade. E por isso que dá a ideia de devocional. Porque a devoção, ela surge pela desconexão com o divino, né? A gente tem, então, o sentimento de reconexão também dá essa ideia de devoção, né? Essa mesma música tem, olha só, o significado dela vai de acordo com a raga, a escolha de notas, né? A escolha de notas dessas músicas indianas produzem um sentimento na outra pessoa. Se você mudar uma nota, o sentimento é totalmente diferente, né? É muito preciso, né? Aí tem uma hora que ele fala assim, olha isso. Brihagamba hridayesha palaya janam palaya. Ele fala, você que está sentado no meu coração, né? Palaya, que você proteja todas as pessoas. Palaya Janan, as pessoas, Palaya, proteja, né? Então, a pessoa que está se conectando, né, com Mahalinga Vibhu, é o nome de um aspecto aí de Deus, né? Enfim. Ok. Então, essa é uma das fases da meditação, né? Você cria mecanismos internos que permitem que você se conecte com sentimentos, né? E, aos poucos, esses sentimentos viram a nossa própria linguagem. E é muito mais prazeroso viver nos sentimentos do que nos rótulos, né? É muito mais prazeroso eu dizer como eu me sinto, porque eu vou me sentir entendido pela outra pessoa, do que aquilo que eu julgo ela pelo que eu estou me sentindo, né? E no momento que a outra pessoa se sente bem, por mais que a ação dela não seja o que eu estou esperando, quando a pessoa se sente bem, o que acontece com essa pessoa? Vamos supor, eu chutei um amigo meu sem querer. Pum. Aí ele fala, pô, seu animal. Como você se sente? Mal. Né? E qual é a reação? Né? Você se separa, você fala, pô, cara, foi sem querer. Para aí. Você pode até falar, pô, eu tenho alguma coisa para fazer por você, cara, mas, pô, foi mal, mas esse animal, sabe, esse rótulo criado, ele só cria uma divisão, né? Em compensação, imagina, eu chutei o cara sem querer, né? Aí ele, pô, cara, minha perna tá doendo muito, cara, né? O que cria em mim? Ele falou, minha perna tá doendo muito, Mais do que isso, você se conecta com outra pessoa. Se você se separar, você fica com culpa. Tipo assim, agora eu vou... Aí a culpa bate. Mas se você está ali, você se conecta com ela. Isso se chama compaixão, né? A capacidade de se conectar com outra pessoa. É uma diferença muito sutil. A gente está acostumado com o conceito aqui no Ocidente de ser simpático. Então você chuta a perna da outra pessoa, a pessoa fala, ai, aí você fala, desculpa, isso é simpático, carisma, né? Ah, tudo bem, não sei o quê, né? Mas existe uma diferença entre ser simpático e ser empático, né? Então você chuta a canela da outra pessoa, a pessoa está em dor e você chora junto com a outra pessoa. Isso é empatia. Você não precisa dizer desculpa, você não precisa dizer nada. A sua presença ali junto com a outra pessoa cura a outra pessoa, inclusive, né? Essa empatia cura as pessoas, né? Então, agora a gente descobriu uma coisa interessante, olha só. Na minha relação com uma outra pessoa, no momento que eu consigo expressar os meus sentimentos e se conectar com ela, eu curo a outra pessoa. Eu tiro a outra pessoa, eu alivio o sofrimento da outra pessoa, eu trago ela para junto de mim. Portanto, quando eu estiver lidando com a minha criança interior, quando eu consigo falar com ela com empatia, eu curo a criança interior e ela vem para junto de mim. Ela não se esconde em outro canto da mente esperando uma outro retrovisor, uma outra situação desagradável na minha vida, mais uma decepção para ela vir de novo e fazer aquela lambança. Entende? Então, essa forma de lidar com a criança interior, né, é um dos, vamos dizer assim, 80% do exercício de meditação. Tá? Mas não é fácil.
Não é fácil porque na hora que a emoção vem, é como se a nossa mente fosse tomada, né? Então vai ter exercício de concentração. Então vão ter meditações que a gente vai repetindo a mesma palavra várias vezes para que a mente consiga ficar ali junto. Vão ter exercícios de respiração, porque se a mente for embora, eu sei que se eu parar de respirar, ela para. Então é uma boa maneira de pegar ela, antes de perder totalmente, você não respira. Não, ele fala, respira, não respira, segura. Aí sai da situação e respira. Né? É assim que funciona. Né? Vão ter exercícios... Bom, uma vez que você lida com essa criança, etc., né? E a criança está, vamos dizer assim, relativamente resolvida, porque criança resolvida não existe, são antagônicos. Né? Criança significa uma pessoa que não tem condição de interpretar o mundo, que é imatura. Esse é todo o princípio da criança. Mas, como adulto, a gente pode ser resolvido com a nossa criança, que é, eu entendo como ela é, e eu consigo tratá-la de uma maneira que ela se sinta confortável e ela me respeite também. Então, a gente nunca vai eliminar a criança interior. Esse é outro conceito também que a gente carrega. A criança vai ser sempre igual, ela não vai mudar. Mas a boa notícia é que a criança é fonte de alegria, ela não é fonte de sofrimento. Quando você tem um filho, ele pode chorar, assim, a princípio, né? É uma fonte de alegria. Você vai olhar, você vai rir. Não é mais para o filho dos outros, né? O cara está rindo, não sei o quê, né? Você acha que bonitinho, né? Com todos os problemas que ele tem. Essa mesma atitude a gente consegue criar com a nossa própria criança. E quando ela esperneia, ela cria confusão, a gente consegue conversar com ela, fazer ela se sentir bem e se sentir feliz de ter essa criança dentro da gente. Né? Esse vamos dizer assim, é um salto enorme. Não depende. Se for, olha, pensa bem. Tem criança que é terrível, mas amor de mãe não tem limite. Amor de mãe não tem limite. Pensa bem. Criança é terrível, mas amor de mãe não tem limite. Não tem limite. Sabe? Não pode ter limite. Se tivesse limite, ia ter um defeito na criação. As pessoas todas iam ter dentro de si algo que tira elas delas mesmas. Seria como se Deus tivesse criado uma bomba relógio, entendeu? A pessoa passa da infância, ela recebe uma coisa que ela não é capaz de lidar e que vai acabar com a vida dela, ela nunca mais vai ser feliz e pronto. Não. Certo, também pedir ajuda para os outros. Exatamente. Agora sim. Exatamente. Quando a criança é muito difícil, a gente, né, vai no psicólogo, a gente, né, vai buscar ajuda, vai buscar a avó, ou a família, e não sei o quê. E todas as nossas crianças são muito difíceis. E a ajuda é exatamente essa meditação. E o mestre, porque o mestre tem uma criança também. Né? E ele cuidou da criança dele, agora ele sabe, ele está lá, né? Ele sabe como é que faz. Então agora a pessoa fala assim, eu já fiz essa meditação, agora eu quero fazer essa outra. Ele fala, então não faz. Mas como assim não faz? Não sei o que. A resposta é da própria criança, você entende? Ele não está tratando o adulto, ele está tratando a criança com o que ele está passando para outra pessoa. Né? E por isso, essa relação mestre-discípulo também é muito importante. A criança sozinha não vai se curar, ela não vai se resolver porque ela não tem o conhecimento necessário. Né? Então, a mágica de todo esse processo é uma pessoa que cuidou da sua criança ensina outra pessoa a cuidar da criança dela. E, para falar a verdade, não é nem isso que ocorre de fato. Você vê aquela pessoa falando com a criança dela e você aprende como falar com a sua criança. Ela, de fato, não está tratando da sua criança. Quando você expõe a criança para ela toma a sua criança como sendo a criança dela, e ela só fala com ela mesma, a maneira como ela falaria. Mas a maneira como ele se enxerga não é uma maneira cheia de rótulos, cheia de culpas, cheia de fez, não fez. E essa compaixão que ele tem com ele mesmo passa para o aluno, naquele momento. E você até se sente aliviado, fala, pô, conversei com aquela pessoa, estou me sentindo até melhor. Não, nada mudou, mas eu estou me sentindo até melhor. Por quê? Porque aquela pessoa não está em conflito internamente, então ela é capaz de ajudar a outra a não ficar em conflito também. Não vai resolver problema nenhum existente, mas vai resolver um problema cognitivo, interno dentro da mente. Né? Enfim. Aí, uma vez que essa criança está bem posicionada e que ela não está cooperativa, você pode, então, pegar a mente para levar a mente em diversas capacidades, a mais do que o normal, a mais do que a gente é capaz. Na Índia, por exemplo, onde eu estava,
me passaram para decorar vários textos. Eu cheguei lá achando que eu tinha decorado bastante. Mas as pessoas decoram, assim, coisas que você não consegue... Assim, eu não conseguia nem imaginar. Sei lá. Vamos supor, a gente estudou um texto que tem 4.500 sutras. Ok? A gente estudou 4.500, acho que no total são uns 8.000. A gente estudou uns 4.500. Metade, um ocidental como eu consegue decorar. A gente fez o exercício, a gente decora. 2.000. 2.000 é muito, né? Não. Olha, aí você conversa com aquela senhorinha do lado, que faz chapati, não acho, sabe? E que está vivendo naquela cultura ali, ela tem os 8.000 decorados, ela tem o dicionário decorado, ela tem a lista telefônica decorada, ela tem tudo decorado, porque ela sabe fazer o exercício, e é de família, e ela vai fazendo, e a capacidade vem, porque a capacidade está disponível na mente. Uma coisa muito simples, decorar, né? Prestar atenção numa coisa com toda a sua capacidade e pedir à mente que decore. Você não decora nada, a gente só pede à mente, por favor, decora. Aí você repete, ela decora, e a gente vê depois se decorou. Aí ela diz, ok, decorou. Próximo. Né? Então, capacidade de decorar. Capacidade de abstração. Capacidade de conectar coisas completamente diferentes. Né? Essa capacidade de sentir também pode ser levada a um nível tão extremo que um swami muito sensível, só de você chegar perto dele, ele sente o que você está sentindo. Tão grande é a sensibilidade dele e a disponibilidade da criança dele. Não é que ele tem um poder mágico, não, mas é que a gente a todo momento apresenta sinais de como a gente se sente. Né? Por exemplo, quando a gente se senta assim, olha, existe um sentimento associado a gente sentar assim. Quando você põe a mão assim no pescoço, sabe o que isso significa? Você está protegendo o pescoço. Não tem nada de errado, só estou vulnerável. Uma vulnerabilidade, eu me sinto vulnerável. Uma outra pessoa está assim, né? Ela tem um outro sentimento, né? Pela maneira como você fala, a ordem das palavras, a entonação, tudo passa por uma pessoa sensível, um sentimento, uma mensagem. Né? A tal ponto que quando a pessoa fala assim, some, ele fala não. Ele já dá até a resposta, não. Esse cara vai mais uma vez pedir para uma coisa que ele não pode fazer, ele já diz não antes. Aí eu falo assim, mas você não me ouviu? Eu falo, então termina. Aí você termina, ele diz não. Aí você fala, pô, como é que você sabe? Não, porque tá evidente, né? Você já está transmitindo a mensagem antes de terminar a frase. Né? E, enfim, isso é um lado. Aí tem também o que a gente, todo esse lado esotérico que cativa a gente, a pessoa lê a sorte, ela é capaz de dizer o que aconteceu na sua vida anterior. Porque a vida anterior é muito fácil, né? Ninguém pode voltar, né? Não tem como ver, então o cara pode falar qualquer coisa, a gente, né? O que a gente vai dizer? Desde que se conecte com essa vida, vai fazer sentido. Se o cara falar assim, na vida anterior eu era um jogador de tênis e você jogou muito com o braço direito, então é por isso que meu braço direito é maior que o esquerdo? Então tá, né? O que a gente vai dizer? Não, mas tem uns que falam do futuro. E falam do futuro e ocorre. Então não, esse é bom. Inclusive a técnica geralmente é assim. Quando você vai ler a sorte de uma pessoa, você tem que dizer um tanto de coisas do passado para que a pessoa possa, sem você se conhecê-la. Todo mundo tem essa expectativa quando vai ler a sorte. Por isso que quando duas pessoas se conhecem, não faz muito sentido ler a sorte porque a pessoa não consegue confiar em você. Porque se você não conhece a pessoa e ela te diz um tanto de coisa da sua vida, que não está no Facebook, aí, depois o que ela disser, dá pra gente confiar, né? Fala assim, pô, realmente, ela não sabia que eu já tinha casado 2 vezes, que eu tinha não sei onde, não sei o quê, e ela tá me dizendo tal coisa, eu vou confiar, né? Mas, infelizmente, todas as práticas esotéricas, elas não são pramana. Pramana não são um meio de conhecimento válido. Né? Mesmo que o astrólogo diga alguma coisa, se não bater no meu coração, eu não aceito. Eu não levo para a minha vida, a não ser alguns casos raros, né, que a pessoa fala, ano que vem você vai ter um acidente, aí a pessoa já começa a se proteger, né, eu não sei onde, aí é outra questão, né, mas, em geral, né, quando você escuta alguma coisa do astrólogo, você valida o astrólogo. Por que você valida o astrólogo? Porque a mente de todo mundo é igual. Ele é um ser humano, eu sou um ser humano. Eu também tenho a capacidade intuitiva, ele também tem. Ele pode ter mais que eu. A minha capacidade intuitiva nem sempre está certa. Com certeza dele nem sempre vai estar certa. Ele pode ter mais do que eu, mas ele tem a mesma mente que eu. Então, as práticas esotéricas, elas têm esse limite. Né? Muitas vezes os mestres falam assim, que você não está lendo
o que vai acontecer. Você está simplesmente lendo o que aquela pessoa precisa escutar naquele momento, que pode nem ser verdade, mas ela precisa ouvir aquilo, que aquilo vai mexer com ela de uma determinada maneira. E por isso a gente faz, né? É uma outra vertente. E tem um outro lado, que é o, vamos dizer assim, o suprassumo do propósito da meditação, que é a capacidade de fazer a mente enxergar uma coisa muito sutil. Como, por exemplo, essa questão da criança interna, né? Para algumas pessoas, você pode, se ela não tiver o preparo, ela pode sentar e ela pode não entender nada do que está sendo dito, porque não existe um contato interno com ela mesma, né? Vai só ouvir e falar, isso aí eu já ouvi antes. Olha, eu nunca tinha escutado antes, estou há 4 anos lá. Né? Dessa maneira, com essa clareza, eu nunca escutei. Né? Quando eu falo assim, diz o que você sente, eu digo o que eu sinto toda hora. Eu sinto que você é um... Não, mas isso não é o que você sente. Não, mas qual a diferença que faz, então? Jairam, a gente vai tomar um chai, né? Porque não dá para conversar. Então, essa capacidade da mente de entender um assunto é produzida pela meditação e é chamada de Antarkarana Shuddhi, a pureza da mente. Né? Todos os textos dos Vedas, todos os rituais, todos os mantras vão produzir 2 efeitos. Antarkarana Shuddhi, a capacidade da mente de entender uma coisa sutil. Antar é interior, Karana é instrumento, Shuddhi, pureza. Pureza do instrumento interior. Antarkarana Shuddhi. Então vai produzir Antarkarana Shuddhi e vai produzir aquilo que a criança está querendo naquele momento. Como se os Vedas dourassem a pílula. Entende? A pessoa precisa ter uma capacidade de entender o mundo melhor e de si mesmo melhor. Mas agora ela quer um carro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ritual para ter um carro. O ritual vai produzir o carro, mas vai produzir também Antarkarana Shuddhi. Né? Então, tudo dentro dos Vedas vem dobrado. Antarkarana Shuddhi mais o fim material que essa pessoa está querendo obter. Quando a pessoa entra numa busca espiritual, ela vai aprender também meditações e visualizações e tudo mais dentro desse grupo, que tem só como objetivo Antarkarana Shuddhi. E a diferença é gritante. Por exemplo, se você quiser ter um filho, né? Então tem uma mandinga para ter um filho na Ashwata. Ashwata é uma árvore, a figueira da Índia. Tem aqui em São Paulo, Eric? Poxa, os indianos... Não, os portugueses trouxeram, né? Deve ter sido. Tem muita Ashwata no Rio de Janeiro, eu não sabia que tinha. Né? E a Ashwata, várias mandingas são feitas só com a Ashwata, né? Vários rituais, né? Ashwata, a figueira da Índia. É uma árvore muito poderosa, né? Tem várias árvores, essa árvore é especial para essas coisas muito poderosas. Você dá a volta na Ashwata, né? Pedindo o que você quer, se for uma coisa que a pessoa merece, os karmas não são, como é que se diz? Impeditivos, porque é tudo uma soma de karmas, né? Você está fazendo uma ação, mas sabe-se lá o que você fez para merecer o que está vindo, né? Então tem que ter um equilíbrio. Diz que essas voltas na Ashwata são muito boas para coisas como produzir filhos, produzir livros, tudo que é criação, né? Ok, aí a pessoa dá a volta na Ashwata. 90% do esforço dela vai para o livro. E 10% vai para Antarkarana Shuddhi. Assim é dito. Para essa pureza da mente. Né? Mas, se você fizer com o objetivo de Antarkarana Shuddhi, 90% vai para Antarkarana Shuddhi. E 10% também vai para efeitos do mundo. Então, por exemplo, se você fizer uma meditação para Antarkarana Shuddhi, que é você observar como esse corpo é feito de comida. Então, como que é assim? Você vai comer, né? Então você coloca, imaginar, eu sou vegetariano, tá? Mas eu vou falar coxinha de galinha porque é mais engraçado. Você põe a coxinha de galinha na boca e engole. Do lado de fora, ela é chamada de coxinha de galinha. Mas quando eu engulo, eu chamo de Jonas. Como é que pode? Quando que houve a transformação de coxinha de galinha ou seja lá do que for de batata, a coxinha está me incomodando, de batata para Jonas? Em que ponto? Quando estava no estômago era ainda batata. Quando foi para o intestino, é batata ainda, né? Porque não posso me chamar de batata, mas também não sou eu. Ok.
É batata. Aí, ok, aí a batata se decompôs em vários componentes. Aqueles componentes entraram nas células. Os componentes dentro das células são os componentes da batata. Mas agora, alguma coisa acontece na minha mente, uma mudança cognitiva que eu passo a chamar de Jonas, ou seja lá, né, no que eu tiver, eu vou falar, então agora esse é batata, sou eu. Né? E você fala, poxa, mas... Né, e quanto mais você come, mais o corpo cresce. Os líquidos, como é que se diz? Reprodutores masculinos e femininos são feitos da própria comida. Eles se juntam e formam outro corpo. Todos os corpos são feitos de comida. E a todo momento eles são comida. Não para nós, mas para os outros seres. Né? Você está aqui sentado, o mosquito vem, pega um pedaço do seu sangue e vai embora. Se você estiver na Índia, o porco pode vir morder um pedaço da sua perna e ir embora. Está todo mundo querendo tirar um pedaço desse corpo. Esse corpo é comida. Ele foi produzido pela comida. Ele é comida no momento presente, não para a gente, para os outros. E quando ele morrer, então, aí você põe ele dentro da terra. E o que cresce em cima? A batata. A mesma batata. Ela cresce em cima da terra. E você come a batata. Então, essa meditação, né, que não é exatamente desse jeito, só simplificando para você, onde você medita que esse corpo é só feito de comida. E eu não sou esse corpo, logicamente, né, junto, né, senão eu vou virar batata. Mas você medita. E o que acontece? 90% do efeito na mente é Antarkarana Shuddhi. Mas 10% dizem que se você faz essa meditação, nunca falta comida na sua casa. É uma bênção que você ganha por ter feito a meditação. Então é assim, né? Quando você faz com o objetivo de Antarkarana Shuddhi, 90% é Antarkarana Shuddhi. 10% é algo que você ganha por ter feito a meditação. Mas quando você faz com outro, é 90%, 10%. Uhum. Agradecer a todas as pessoas que proporcionaram, inclusive a própria vida. Fica no cotidiano, assim, uma meditaçãozinha. Não, mas essa meditação é bem complexa. Tipo, isso é como se fosse uma conexão que você está criando daquele momento com o divino, né? Naquele momento você está trazendo uma consciência. Isso é ok. Mas essa outra, não. Você senta em meditação, você tem que fazer não sei quanto tempo com a mente parada, aí você vai estar conversando com todas as crianças estão tranquilas, agora é hora de... Aí você faz uma invocação, você faz um ritual dentro da mente, depois do ritual você faz a meditação. E aí é como se você estivesse dentro de um laboratório mesmo, sabe, ali dentro da sua cabeça. Né? Elas são muito específicas, elas não são assim, do cotidiano, não. Isso também faz parte, mas é uma outra coisa. Isso também faz parte, né? Quando uma pessoa consegue atingir esse nível que você está falando? Não é algo fora do comum, não. Só basta que a pessoa tenha um professor, tenha capacidade, vamos dizer, que se chama assim de... Porque hoje no Ocidente a gente não tem assim um grupo que está fazendo a coisa de uma maneira sólida, então que um apoia o outro. Então a pessoa hoje em dia tem que ter muito essa capacidade de seguir uma coisa ela mesma. Então, eu tenho uma conexão com o meu professor passa uma determinada coisa para fazer, me acompanha, faz comigo. Também meditação não é uma coisa que você chega, vou te ensinar uma meditação. Não, você tem que ficar com a pessoa, para ela aprender a meditação, ver que ela está fazendo direito, etc. Né? Uma vez só não é suficiente, a pessoa Não, é difícil você exercer aquela disciplina e determinação para... Parece simples, mas é complexo demais. Olha, eu vou dizer assim, um ciclo de saudável de meditação é algo que leva uns 8 anos. Né? 6 meses é só para as crianças dentro da gente ficarem em paz uma com as outras. E vou dizer, depois desses 6 meses a gente não reclama mais de nada, porque isso é o que mais toma o nosso, vamos dizer assim, a nossa energia, exatamente. Quando isso vai embora, a meditação é só assim, sabe?